Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Trago aqui, meus amados, uma mensagem muito conhecida da palavra de Deus para a nossa meditação. No livro de Lucas capítulo 5, no versículo 4, o Senhor Jesus, ele diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre as tuas palavras lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-lhes a rede. Glórias a Deus, palavra poderosa é a palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele estava ali, naquele local, né, onde a multidão estava apertando ele, uma quantidade enorme de pessoas para ouvir a mensagem de Deus, né? E o Senhor Jesus, ele pede para entrar ali no barco de Pedro, né? E ali assentado naquele barco de Pedro, ele começa a ministrar a palavra de Deus para todos aqueles que estavam ali presentes, né? Quando ele termina de ministrar a palavra de Deus, ele diz diretamente para Simão, Pedro, ele diz: Pedro, lança a sua rede ao mar para pescar. E Pedro, né, no melhor horário para se pescar é justamente à noite, à madrugada, né? Segundo os pescadores dizem, né? E Pedro diz: Mas Senhor, nós ficamos a noite inteira no mar, à madrugada, pescando, e nada pescamos. Mas sobre a sua palavra lançarei a rede. E lançaram a rede. E pescaram muitos e muitos peixes, né? Uma quantidade enorme de peixe. O que podemos entender desta passagem, compreender, né? É que nas piores situações, nos piores momentos, quando nós estamos ali passando uma situação bem difícil, esta, no caso, era uma situação muito difícil para Pedro. Por quê? Porque ele estava ali trabalhando a noite inteira para que ele viesse a vender os peixes. Era um negócio de Pedro, né? Dos pescadores. Vai lá, pesca os peixes para poder, né, vender, ter o seu sustento, né? E ali foi uma situação muito difícil porque Pedro retornou sem peixe nenhum, né? E geralmente muitas pessoas vão comprar os peixes justamente ali naquele momento do retorno dos pescadores, né? Vão comprar. E imagine assim a decepção de quantas e quantas pessoas tiveram, no caso, ou iriam ter, né? Quando descobrisse que não tinha peixe nenhum ali. Como estava ali a tristeza de Pedro e aqueles pescadores, né? Era o sustento deles, era o peixe. E Jesus, ele manda que Pedro venha lançar a rede, e sob a palavra do Senhor Jesus, Pedro lança a rede, retorna no mar e recebe aquela bênção, pesca muitos e muitos peixes. Entendemos que é preciso não somente ouvir a voz do Senhor Jesus, é preciso obedecer a voz do Senhor Jesus. E volto a repetir, nos momentos mais difíceis, mais complicados da vida do homem, como era a situação de Pedro naquele momento, era um momento muito difícil porque ele retornou sem peixe, né? Não tinha como vender, não tinha peixe, né? Só depois, mediante a palavra do Senhor Jesus, que teve peixe, muitos, né? Mas quando o homem passa por uma situação difícil, mas muito difícil, né? Às vezes a situação está difícil no casamento, está difícil no trabalho, está difícil em todos os lugares. E o Senhor Jesus, ele vem.
Ele chega. E quando o Senhor Jesus chega, ele diz: eu estou contigo. Pode fazer desse jeito. Do jeito que eu estou mandando você fazer, faça. Seja obediente. É preciso ser obediente à voz do Senhor Jesus. Quando a situação está difícil, muito difícil, e o Senhor Jesus chega, meu amado, obedeça. Não só ouça, mas obedeça o que o Senhor Jesus está mandando fazer. Seja obediente. E você receberá, sim, vitória. Às vezes a situação é de dor. É uma enfermidade. Não importa a situação. Quando o Senhor Jesus ele chega, pronto. Eu falei sobre doença, enfermidade, porque eu lembrei há muitos anos atrás o que eu passei, né? Um problema de dor, de sofrimento. Uma tristeza muito grande. Eu estava morrendo. Mandava fazer remédio e não adiantava nada. A dor continuava, parece que aumentava mais e mais. 3 dias e 3 noites eu chorei de dor, fiquei desesperado. Mas o Senhor Jesus, ele chegou na minha vida naquele momento. Dia 12 de outubro desse mês, né? Irá completar exatamente 31 anos de uma nova vida. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele chegou neste momento de dor na minha vida. Um momento muito difícil. E o Senhor Jesus, ele chegou na minha vida. E assim como ele chegou na minha vida, chegou na vida de Pedro, chegou na vida de muitos, ele chega também hoje, meu amado, na tua vida. Eu não sei do que você está passando. Qual é a sua situação que você está necessitando? Se é um problema de enfermidade, se é um problema de desemprego, se é uma tristeza muito grande no seu coração, eu não sei qual é o seu problema, mas eu creio de verdade que o Senhor Jesus está chegando hoje com providências na tua vida. Eu acredito, eu confio nesta palavra, que é as palavras do Senhor Jesus. E aqui ele chegou, o Senhor Jesus chegou ali, naquele barco que, traduzindo aquele barco, na realidade, aquele barco era a peixaria de Pedro. O negócio de Pedro, né? Talvez você que tem um negócio, você possa estar passando por uma dificuldade muito grande, uma situação complicada, você está no vermelho. E hoje, o Senhor Jesus, ele está chegando. Eu creio assim, ele está chegando na sua finança, no seu negócio. Como eu falei anteriormente, no seu casamento, talvez seu casamento possa estar assim, né? Balanceado, né? Você possa estar dizendo, não sei qual é a situação sua, mas eu creio que hoje o Senhor Jesus, mediante esta palavra, que é a palavra de Deus, o Senhor Jesus está chegando na sua vida hoje para te conceder a tua vitória. Mas tem um detalhe. Você precisa ouvir a voz do Senhor Jesus, assim como Pedro ouviu e obedeceu. Ele falou, Senhor, trabalhei a noite inteira, na madrugada, foi o melhor horário para se pescar, mas não pesquei nada. Mas sob a sua palavra, eu não vou somente ouvir, eu ouço a sua palavra e irei fazer, obedecer a sua voz, sua palavra. E assim ele fez. E é isso que hoje, meu amado, nós precisamos fazer. Ouça a voz do Senhor Jesus hoje, falando no seu coração. O Senhor Jesus está dizendo, faça do jeito que eu mando você fazer. Obedeça a minha voz e você receberá vitória, bênção, cura. É o que o Senhor Jesus está falando.
obedeça a minha voz. Não desanime, porque pescou a noite inteira e não conseguiu. Pedro já estava desanimado, verdade é esta. Mas ele teve ânimo porque ele acreditou, confiou nas palavras do Senhor Jesus, né? E se você está desanimado, meu amado, porque tentou, hoje não conseguiu alcançar seu objetivo, aquilo que você planejou, aquilo que você almejou, aquilo que você está precisando, não desista. Ouça o Senhor Jesus falando no seu coração e dizendo: olha, eu estou contigo. Faça exatamente desta maneira. Seja obediente à minha voz e você receberá tua vitória. Nunca desista. Continue acreditando, confiando nas palavras do Senhor Jesus. E você será vitorioso, vitoriosa. É em nome do Senhor Jesus que eu trago esta mensagem para o seu coração e o meu. Que possamos